verdade. Então tá bom, combinado. Ó, pena, queria muito que você tivesse, né, aparecendo para todo mundo também te conhecer, ou o teu pessoal que tá aqui te segue também, mas vamos embora. Camila, Vamos, seja bem-vinda também, a Fabiana. deixa eu Então só tá dar bom, uma. a live é sua, Mônica. Gente, na verdade eu fui convidada pela Mônica. Mônica, tá com você. Então, nós estamos aqui, quem já está me acompanhando, é mais uma live da esperança. Esse mês de maio eu escolhi para a gente falar um pouquinho de temas que tem povoado a nossa cabeça nessas épocas de quarentena. Então, essa primeira semana é estresse. Desde segunda-feira no meu perfil eu tenho feito posts, terça-feira fiz uma live, a Ana Paula estava na minha live de terça, né? E aí hoje convidei a Isso. Ana falar um pouquinho pela experiência dela, pelo conhecimento. Ana Paula é psicóloga, coach, hipnoterapeuta e consultora, colega da minha pós-graduação, né? Nos conhecemos na Isso. pós e é um prazer dividir a sala de aula e agora aqui dividir a live com você. Então agora vou deixar Ai, ai, você falar legal. Assim, na verdade, breve. assim, o prazer é todo meu. Assim, o convite veio com muito carinho que eu estou aqui, com muita paixão pelo que faço. Agradeço muito, Mônica. Então, assim, eu acompanhei a sua live na terça-feira, onde a proposta da Mônica é falar sobre estresse essa semana, né? E você falou sobre os estágios do estresse. Não é isso, Mônica? Você compartilhando aqui comigo. Então, o que você trouxe foi os estágios onde tem a parte mais salutar do estresse, que é quando eu me preparo, o medo, por exemplo, né? Que eu me preparo para me defender ou para ir adiante dos meus projetos e a luta, e até o que é mais prejudicial. Uhum. O que você trouxe esses estágios, né? Até simbolizando com os lápis, gostei muito da dinâmica que você trouxe. E aí eu fico pensando, né, assim, o que a gente está vivendo hoje, quando você me convidou para falar sobre isso, tentando agregar de uma forma diferente do que você já trouxe de informação, é, eu pensei o seguinte, o que a gente está vivendo hoje, essas restrições de ter que ficar em casa, e a gente olha para a história, a gente já viveu isso nas guerras, a gente já viveu isso há pouco tempo, em 2002, 2003, com o SARS, que foi uma epidemia que acometeu alguns países da Ásia, enfim, cidades da Ásia, alguns outros países, e que as pessoas precisavam ficar nesse formato de confinamento. E estudos que vieram desse período, e que a gente agora pode viver na pele, que diz o seguinte, que após 15 dias dessas restrições, tendo que ficar sem a presença de outras pessoas, além de quem você convive, ou só com você mesmo, as pessoas começaram a mostrar comportamentos, como circuitos cerebrais, que fala do medo, que é o medo, que é a inquietação, a ansiedade. E o que são esses três sentimentos ou sensações? É o estresse. Nada mais é do que o próprio estresse. Só que em algum momento ele é saudável, como você trouxe no primeiro estágio, só que quando esses circuitos eles ficam intensificados, é o estresse negativo, é o que já não faz bem. Uhum. Então, assim, uma coisa muito importante para a gente pensar, mas o que é o estresse? Né? Como é que parte isso? Como é que começa esse medo? Como é que começa essa inquietação? Como é que começa essa ansiedade que pode ficar negativa? É simples, gente. É simples, ó. O estresse, ele surge quando acontece alguma coisa na sua vida ou na minha vida que eu não quero, que eu não aceito, que eu não compreendo, entende? Ou que eu quero muito e que não acontece. E aí Uhum. eu não sei lidar com isso. Então, o estresse, ele parte daí. Você parar para pensar, é assim que funciona. É. Então, gente, nesse período que a gente está vivendo, de restrições, que para algumas pessoas me falaram, não vou nem poder participar porque eu estou indo trabalhar. Então, algumas pessoas estão fazendo isso, mas ainda assim, elas estão com restrições, elas não podem ir para qualquer lugar, elas não podem estar com todas as pessoas. E quem está em casa não podendo realizar os seus trabalhos, da mesma forma. Então, essas restrições, elas, assim como outros obstáculos na vida, eles potencializam a nossa personalidade, né? O nosso jeito de lidar com o que eu não quero que aconteça, com o que eu não compreendo.
né? Então, assim, minha primeira sugestão, Mônica, de reflexão sobre isso é o seguinte: como é que eu sou, independente dos obstáculos, independente desse período, como é que eu lido com as situações onde que eu não consigo realizar de imediato, que as coisas não acontecem no meu tempo, ou que eu não concordo, que eu não quero. Então, como eu já lido com isso normalmente, entende? Porque nesse período vai ficar mais aflorado, vai potencializar. Sim. Então, o meu chamado aqui hoje, minha proposta de reflexão, já começando, é como você lida com isso, observa, se já sabe que você entende que o teu funcionamento é de não ter resistência à frustração, observa que ele vai potencializar agora. Então, assim, eu percebo muitas pessoas hoje se cuidando, pessoas que já tinham isso, que estão encontrando formas de como lidar nesse período. E esse período, gente, é apenas mais um período. Nós vamos viver muitas outras coisas, ou você já viveu muitas outras coisas de restrições, de dificuldade. Essa é mais uma. Então, eu tenho visto pessoas que estão conseguindo lidar com essas dificuldades, estão se percebendo, já sabem que tem isso, ou estão desenvolvendo. Então, se é o seu caso, observa isso. E busca ajuda mesmo, entende? Assim, eu caio numa fala constante e repetitiva, consciente, que é assim, o autoconhecimento é a solução, não de tudo, mas quase tudo, entende? Assim, quando eu me conheço, quando eu entendo que eu tenho essas dificuldades e eu encontro formas, meu caminho para trabalhar isso, eu começo a me ajudar. Então, se você não consegue fazer isso sozinha, né, Mônica, a gente tem que buscar ajuda. De algum profissional, da sua fé. Então, assim, eu estava dizendo, eu conheço pessoas hoje que eu sei que têm essas dificuldades, e aí eu estou falando de um número grande de pessoas, e que estão encontrando o seu equilíbrio através da fé, né? Através, se alimentando da fé, fazendo autoconhecimento através de pregações religiosas, através de encontros virtuais religiosos, através de autoconhecimento no sentido de estudar mais filosofia, por exemplo, ou fazer terapia, iniciaram agora um processo nesse período. Então, eu acho que é um caminho importante. Vou repetir. Uma vez que você não consiga fazer sozinho, busque ajuda. Posso continuar? Posso seguir? Ou você quer falar alguma coisa? Posso? E a outra, porque assim, tem uma coisa que eu queria compartilhar com vocês que eu gosto muito e que eu acho que tem tudo a ver com essa nossa fala aqui, com esse nosso momento, que é a filosofia oriental. Eu gosto muito de filosofia, né? Eu estudo muito filosofia. E a filosofia oriental, ela tem uma teoria que eu acho linda, particularmente, que é a teoria do contraste, do impacto, desculpa, a teoria do impacto. O que essa teoria do impacto diz? Ela diz o seguinte, olha, presta atenção no que eu vou dizer agora. É no contraste que nasce a consciência. Vou repetir. É no contraste que nasce a consciência. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, quando eu me deparo com a ausência, eu percebo que eu quero muito. Eu não sei se o seu público também de adolescente, Mônica, Tem um pessoal mais jovem? Mas eu atendo e trabalho com jovens. Aqui nas lives, jovens, né? Estão dormindo. Deve estar dormindo, né? Mas assim, por exemplo, até para adulto também, né? Se eu tenho um relacionamento e eu me desfaço dele, aí que eu percebo o que eu quero, né? Entra assim, a minha consciência, ela vem da falta. Essa teoria do impacto diz isso. Então, quando eu estou longe dos meus familiares, aí que eu percebo que eu quero ficar com eles. Quando eu não tenho o meu trabalho, aí que eu percebo que ele era importante para mim. Quando eu tinha a liberdade de fazer escolhas, de ir para onde eu queria e eu ficava em casa, hoje eu vejo que eu não tenho isso. Então, a consciência, ela vem através da falta. E o que a gente está vivendo é esse contraste, né? Então, o que a gente está vivendo agora, nesse momento de precisar ficar em casa, de ter restrições externas e preocupações com a saúde também, com a economia, lógico, os impactos econômicos do que está acontecendo serão grandes, né? Já estão sendo grandes. O seguinte... o que a gente está vivendo é um contraste. E que ninguém quer viver isso. Então, isso gera esse estresse, gera mais medo, só que esse medo já não está tão saudável, gera inquietude, gera ansiedade, que pode me levar a uma depressão, me levar a um estafamento mental, me levar a ter dor de estômago, me levar a ter compulsão, me levar a ficar impulsiva, a deixar minhas emoções tomarem conta de mim. Eu não sei se está fazendo sentido para vocês que estão ouvindo, mas é por aí. Então, assim, a gente vive esse contraste hoje. E se você não está pronta para viver esse contraste, porque já não estava antes, observa, né? Percebe como é que você
pode resolver isso na sua vida. E aí, Ana Paula, não é fácil? Não, não é fácil. Nunca ninguém disse que ia ser fácil. Mas o processo ele é importante. Né? E olhar para si nesse momento é importante. Porque uma coisa que, graças a Deus, a gente tem, né, nós, seres humanos, nós temos a capacidade de transcender aos nossos instintos. E como é que eu faço isso? Quando eu faço distanciamentos. Então, é como se assim, a nossa vida hoje, eu me vendo com as minhas questões, como é que eu faço para fazer observar os meus contrastes e ter a consciência? Eu tenho que sair do palco, sabe? E ir para a plateia. Eu preciso me assistir um pouco. Eu preciso fazer perguntas a meu respeito e para mim, para encontrar formas de encontrar caminhos distintos. Não sei se isso, para quem está ouvindo, está contribuindo, mas assim, gente, isso é muito sério. Porque nós temos, vou repetir, a capacidade, nós somos seres que transcendem, a capacidade de transcender até mesmo os nossos instintos. Por mais louco que isso possa parecer, mas isso é real. E a gente, na nossa formação, né, Mônica, em logoterapia, Victor Frankl, que é o pai da logoterapia, que é uma psicoterapia voltada para o sentido, fala muito disso, né? A necessidade da autoconsciência. Se eu quero fazer alguma transformação, se eu quero cuidar dos meus estresses, eu preciso olhar para mim, saindo um pouco, me distanciando. Eu saio do palco para a plateia e fico lá sentada, assistindo de arquibancada para ver o que está acontecendo. Né? Porque se visitar constantemente, se examinar constantemente é fundamental, porque aí eu consigo entender o que me gera mais estresse. Não só esse momento, mas dentro da minha casa. Eu estar sozinha, me olhando no espelho o tempo todo. Eu tenho um exemplo muito pessoal de duas pessoas, assim, da minha mãe, Marli, que está na live, a Ana Cristina, é uma outra pessoa, que são pessoas que eu sei que estão vivendo, e outras também, mas eu citei essas, mas que estão vivendo momentos de solidão, né, dentro de casa, sozinhas, só tendo auxílios para fazer compras, e que estão se encontrando, estão se permitindo se visitar. Claro, não está sendo fácil, tem as questões, mas de perceber como que esse momento com elas mesmo está sendo muito interessante. Então, assim, minha mãe, às vezes, quando ela manda foto, fiz um bolo, fiz uma torta, estou assistindo tal programa, aprendendo a entrar no Instagram, assistir lives. Então, assim, se redescobrindo, encontrar sentido no que a gente está fazendo no dia a dia, ajuda muito a lidar com o estresse. Então, eu não estou trazendo hoje o estresse, Mônica, como uma forma mais comum de dizer, no sentido assim, eu estou tentando trazer um outro olhar do estresse, do que da proposta, do que você me convidou, trazendo um pouco da filosofia, sabe, de algumas reflexões, de sair assim, a gente precisa se revisitar e encontrar formas. Então, assim, seja fazendo um bolo só para você, sendo você se cuidar, se arrumar, seja lá o que for, suas orações, mas buscando ajuda, mas entendendo o que te gera isso dentro de casa. Então, assim, exemplos de quem está sozinho e exemplos de quem está acompanhado. Então, assim, tem momentos quando você mora com um número maior de pessoas que você quer ficar sozinho e você não consegue, porque só você se trancando no quarto, mas ainda assim tem barulho, você não consegue. Então, isso acaba gerando. O que é esse gerar estresse? Eu estou vivendo uma situação que é um contraste para mim, é um contraste frente ao que eu tinha de rotina habitual. Isso. E aí fica o convite, assim, como você lida com os obstáculos? Como é que você lida com os contrastes da sua vida? Isso te gera sempre muito estresse? Então não fica surpreso se agora vai te gerar também. Ou o ponto se está aumentando, potencializando, resolve. Olha para isso, não ignora, porque isso vai gerar futuramente, pode desencadear algo mais sério. Uma depressão, porque nosso cérebro, nossa mente, ela não comporta vazios, sabe? Eu costumo falar de um filósofo que eu gosto muito, que é o Plotino, que ele diz o seguinte, o ser é quando age, mais ou menos assim é o que ele traz. Então, assim, quando a gente não está sendo, a gente não está agindo, então a gente tem que agir para ser. Então, se o nosso cérebro não comporta vazios, se eu não trago coisas saudáveis, informações saudáveis, se eu não entendo o que está acontecendo comigo, outra coisa vai entrar, entende? O medo vai entrar, uma depressão, a ansiedade. E não é aquela ansiedade saudável, porque todo mundo é ansioso. A ansiedade, ela é ótima. Ela é ótima porque te faz ficar inquieto e seguir em frente, buscar e ir em busca dos teus projetos.
mas quando ela fica no nível muito alto, ela é um problema. Você pensa que você vai até morrer, você vai até para o hospital, né? Então, observar como você... Oi, diga. Do nosso combinado, 5 minutos. Eu falo pra caramba, eu te falei, tá vendo? Precisa me dizer. Eu acho que basicamente é isso, assim, sabe? Eu acho que é uma proposta de que, né, quando eu quis trazer, fui convidada, assim, por você, é trazer essa reflexão, assim, ó, o que que hoje você pode fazer e para entender o teu nível de estresse? Como você pode, entendendo que o estresse é aquilo que vai contra o que eu quero. Nós vivemos hoje muita coisa contra o que a gente quer. E como é que eu costumo lidar com isso? Né? Tirando toda a realidade da dificuldade, da questão da saúde, da economia, de tudo isso. Mas, já que a gente está vivendo, hoje é a nossa realidade, então, como a gente pode fazer para encontrar sentido, encontrar porquês e reduzir o nosso estresse do dia a dia, né? O nosso circuito do medo, o nosso circuito da ansiedade e da inquietação que pode gerar coisas piores. Isso. É isso. Isso aí. Gostei muito, Ana, da sua colocação e de verdade eu compartilho essa sua ideia, esse seu ponto-chave, né? Como é que você funciona fora a pandemia, né? Quer dizer, fora a quarentena. E prestar atenção, como é que você funcionava antes? Na verdade, você vai funcionar desse jeito, mas como você bem disse, potencializando, seja o estresse, o medo, a ansiedade, né? Isso é bem verdade. Isso. E gostei muito de você ter reforçado essa questão da pessoa buscar ajuda. Às vezes a gente consegue sozinho resolver algumas coisas, como disse, num autoconhecimento, num distanciamento para se visitar melhor, mas nem sempre a gente consegue fazer isso sozinho, ou nem sempre a gente consegue, a gente enxerga o quadro, mas não consegue mudar o quadro. De verdade. Sim. Aí eu de ajuda. Verdade mesmo. Verdade. Gostei muito de estar aqui. Bom. Eu fiz algumas anotações e eu vou postar no meu feed algumas frases. Você se incomoda? De jeito nenhum, fica à vontade. Então, lógico que não. Está aqui nos acompanhando para depois dar uma olhadinha lá no meu feed. Entre hoje e amanhã eu vou postar algumas coisas sobre isso que você falou aqui. Infelizmente, não vai aparecer perfeitamente, mas a minha voz... que pena. Né? Não tem problema. E, mais uma vez, te agradeço, viu, Ana, o convite. Te peguei, assim, de surpresa na segunda-feira. Né? Foi. Vou compartilhar com você esse teu conhecimento hoje aqui pra gente. Não só para o meu público, mas para o seu público também. E ótimo, eu que agradeço. Semana que vem nós vamos continuar com as lives da esperança, terças e quintas. E semana que vem a gente vai aprofundar no medo, né? Que faz parte aí desse circuito do estresse, como você mesmo explicou para todo mundo, tá bom? Tá ótimo. Obrigada, Mônica. Obrigada, pessoal que ficou aqui participando com a gente. Foi rapidinho, então é bom que aí dá para seguir o dia, trabalhando, descansando, dormindo, enfim, fazendo o que você quiser fazer. Mas lembra, preenche bem os espaços da sua mente, do seu cérebro. Isso. Beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo, gente. Obrigada pela presença de todo mundo que veio aqui, viu? Foi rapidinho e essa era a intenção mesmo.